Olá a todos, estamos de novo no nosso estudo de Kuzari. A gente se encontra no terceiro Ma'amar, a terceira parte do livro, na Pisca Yud Aleph, no parágrafo 11. Um parágrafo comprido, a gente ainda vai ficar nele um tempinho. Queria aproveitar aqui algo que o Haver traz, explicando a vida do Hassid, para explicar uma questão muito interessante do judaísmo. A questão dos anjos. O que são os anjos na visão judaica? O Haver fala que o Hassid, aos poucos, quando ele vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, aos poucos ele começa a sentir uma presença espiritual perto dele, ele chega num ponto em que ele consegue ver anjos, olho a olho. O que são esses anjos que ele vê? E aparece em vários lugares essa questão. Aparece, por exemplo, na Halachá, que assim aparece na Gemara, pelo menos. A Halachá na prática tem gente que não faz isso, a maioria das pessoas. Mas a Gemara fala que alguém que entra no banheiro, quando ele vai num lugar como um banheiro, ele deve falar, antes de entrar, Itkabdu mechubadim. Eles devem falar para os anjos que acompanham a pessoa no dia a dia, esperem, por favor, aqui fora, eu vou entrar no banheiro. O banheiro é algo humano, uma necessidade humana, que vocês anjos não têm. Então esperem um pouquinho aqui fora, daqui a pouco eu vou sair, vocês continuam a me acompanhar. A Gemara conta que sexta-feira à noite, quando a pessoa volta da Tefilá, dois anjos acompanham ele, e quando a casa está arrumada, tudo pronto para Shabbat, a mesa está posta, tudo bonitinho, o anjo dá uma brachá para que também no próximo Shabbat seja assim. E o outro anjo responde amém. Por outro lado, está uma bagunça, está tudo desarrumado, o anjo fala, olha, que no próximo Shabbat também seja assim nessa bagunça, e o outro responde amém. E a gente também, na sexta-noite, logo depois, logo antes de começar o Kiddush, assim que a gente senta para comer, a gente canta a música famosa, Shalom Aleichem, Malachi Asharet, bem-vindos anjos, sejam anjos de paz, anjos de Shalom, Boachem le Shalom, Marchuni le Shalom, Tetchem le Shalom. Quer dizer, a gente tem aqui algum contato com anjos. A pergunta é o que é isso exatamente? A questão do anjo, esse ser, ele aparece também no Tanakh. A gente encontra alguns lugares que falam sobre essa questão, e é falado que eles têm asas. Alguns anjos têm 4 asas, outros têm 6 asas. Isso gera um pouquinho de dúvida, o que é isso exatamente, certo? A gente conhece os anjos dos desenhos animados, que eles têm aquelas asinhas, eles voam, mas será que realmente é um ser espiritual? Tem um corpo, não tem um corpo? Os anjos que vieram visitar Avraham Avinu, o que era isso exatamente? Então, eu queria pegar aqui uma das explicações para a existência dos anjos, o que eles representam. É uma explicação mais baseada na opinião do Rambam, que é um pouquinho mais racionalista, digamos assim, certo? Não é que a gente deixa de acreditar no lado espiritual, mas todas essas questões espirituais, elas são, na verdade, ideias, são ideais que existem no mundo. Então, o Rambam meio que explica da seguinte forma: os anjos não é realmente um ser espiritual que está lá. O anjo é um mensageiro divino. Ele é, na verdade, uma cor, uma força que existe na realidade, que a Kadosh Baruch Hu coloca em determinadas situações. Então, por exemplo, existe o anjo conhecido como anjo Refael. Por que ele tem esse nome de Refael? Porque ele traz refuá, ele traz cura. Então, quando Avraham Avinu estava doente, logo depois de fazer o Brit Milá, ele estava machucado, ele estava sofrendo, um dos anjos que vão visitar ele é chamado o Malach Refael, o anjo Refael que veio curar Avraham Avinu. Agora, será que realmente apareceu lá um anjo ou um ser humano, um anjo vestido de ser humano, com aparência humana para Avraham Avinu? É possível, assim o Ramban explica, assim alguns comentaristas explicam. Já o Rambam fala que não, que toda essa história dos anjos que visitaram Avraham Avinu era tudo parte de uma profecia, tudo parte de uma nevoá. E o que seria exatamente esse anjo Refael? O anjo Refael, na verdade, é uma força que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo que traz a cura. O corpo, naturalmente, ele se cura. Alguém que tem um corte, alguém que tem um machucado, alguém que está resfriado, o corpo, aos poucos, ele tem a capacidade de se curar. Tem doenças mais fáceis, tem doenças mais difíceis, tem doenças que você precisa pegar um remédio também para ajudar a cura. Mas, de forma geral, existe dentro da natureza humana, da natureza do mundo, um processo de cura. Esse processo de cura é uma força que a Kadosh Baruch Hu colocou na natureza. E ele é conhecido como Refael. Então, quando esse anjo Refael vem curar Avraham Avinu, possivelmente, o que aconteceu naquela situação é que essa força da natureza que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo fez com que Avraham Avinu se curasse de uma forma mais rápida, e mais intensa, e perfeita. Isso daqui significa que o anjo Refael chegou até Avraham Avinu. A Kadosh Baruch Hu fez com que a força de cura que ele colocou no mundo acontecesse de forma mais forte em Avraham Avinu. Quando a gente reza para alguém se curar,
E o anjo Rafael é aquele que vai e cura a pessoa, não é realmente o anjo. Com certeza é a Kadosh Baruch Hu que cura a pessoa. Porém, a Kadosh Baruch Hu colocou essa força no mundo que tem a capacidade de curar. Então, quando a gente reza por alguém que está doente, a gente está pedindo para a Kadosh Baruch Hu reviver e fortificar essa força que traz a cura. Quando alguém passa por uma situação de preocupação, de medo, e ele precisa de força para vencer aquilo, ele precisa ter coragem, ele precisa ter força de vontade, aparece em alguns lugares que o Malach Gavriel ajuda a pessoa. O Malach Gavriel é aquele que tem a Gvurá, é aquele que tem a força. Então, não é que realmente, quando a pessoa está no campo de batalha, David Amelech, quando ele saiu para guerrear, não é que tinha um anjo guerreando junto com ele, com uma espada, empurrando ele. E sim essa força de gvurá, essa capacidade de ter vontade, de ter coragem, de ter bravura, esse cor, David Amelech, ele tinha em especial. Essa força de gvurá é trazida através do anjo Gabriel, que dava para David Amelech um empurrão, dava para ele uma força de conseguir ir lá e vencer a guerra. Quando aparece em Hazal que os anjos têm asas, o que são asas? Como a gente vê essas asas? A linguagem de Hazal, a linguagem de Tanakh, do Tanakh, muitas vezes são metáforas. Qual é a metáfora da asa? A asa é tida como algo que dá para a pessoa velocidade. As asas fazem com que os pássaros consigam voar, chegar muito longe de uma forma muito mais rápida. Então, por exemplo, aparece na Gemara de Brachot que determinados anjos, Gabriel, Michael, Eliyahu Hanavi, Malach HaMavet, o anjo da morte, cada um tem um certo número de asas. Eles conseguem, eles aparece assim na Gemara que um deles precisa dar 4 batidas da asa para chegar de um lugar até o outro precisa de 2, outro precisa de uma. O que a Gemara está falando não é que realmente os anjos eles são seres com asas que eles saem por aí voando, e sim, esses anjos, essas forças que existem no Metziut, que existem na nossa realidade, elas conseguem agir de forma mais rápida, de forma mais ágil. Então, por exemplo, parece que o Malach HaMavet, o anjo da morte, ele precisa de 8 batidas de asas para chegar de um lugar até o outro. 8, se eu não me engano. Porém, quando tem uma magefá, quando tem alguma doença, uma epidemia acontecendo pelo mundo, o anjo da morte ele consegue chegar de um lugar até o outro em uma batida de asas. Ou seja, não é que realmente ele tem uma asa normal e ele tem uma super asa que ele usa de vez em quando. Não. A Kadosh Baruch Hu colocou a morte nesse mundo, certo? É parte da natureza, as pessoas acabam falecendo. E, geralmente, essa morte ela acontece sempre em um nível mediano. Um número de pessoas por dia, número de pessoas por mês. Não é algo fixo, mas é algo mediano. Porém, quando tem uma epidemia, quando tem algo fora do comum, a morte ela atinge o mundo de forma muito mais forte, de muito mais rápida. Mais do que geralmente. Ou seja, esse anjo, quando a gente fala de ver anjos, de ver forças, não é que a gente consegue realmente ver um ser espiritual lá flutuando, uma luz brilhando. E sim, a gente consegue se conectar com essas forças que a Kadosh Baruch Hu criou na Metziut, ele criou na natureza. Igual existem várias forças da natureza normais, certo? Isso, a gravidade, isso que as coisas caem, é uma força da natureza. Assim também existem forças da natureza como a gvurá, a coragem, a bravura, a refuá, a cura. Todas essas forças da Metziut, elas existem, elas são reais, e a gente pode se conectar com elas. A forma de reconhecer, a forma de entender elas, para a gente conseguir se aproximar, para a gente conseguir falar delas de alguma forma, foi traduzida no formato do anjo, no formato daquele ser com asas. Mas isso não é real, isso não é verdadeiro, não é realmente um ser com asas, e sim uma força da natureza criada por Akadosh Baruch Hu, que ela tem uma determinada velocidade. O anjo da Refuá, por exemplo, como a gente falou, a cura do corpo, ela tem uma velocidade normal. A pessoa não consegue, não se cura muito rápido. Você faz um corte, não é que de manhã você se cortou, de noite você já está curado. Não, leva um tempo para se curar. A gente reza para que essa força ela consiga curar as pessoas. Então, quando a gente está rezando para alguém ter cura, para alguém ter refuá, não é que simplesmente a gente está rezando para Kadosh Baruch Hu, olha, cura ele, e de repente Hashem fala, tá bom, está curado. Não. A Kadosh Baruch Hu criou força da natureza, a questão da refuá, a questão da cura do corpo, e a gente pede para que a Kadosh Baruch Hu coloque uma força extra, dê um empurrãozinho para que determinada pessoa consiga se curar, para que determinada doença pare, suma, e para que a morte seja mais lenta, mais devagar, e que não consiga matar tanta gente ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia dos anjos. Certo? Aqui que o Kozer está falando, que o Hassid, aquele que está buscando os níveis mais altos do judaísmo, ele chega no momento em que ele chega próximo a nevoar.
Ele chega e Tchabru elava malachim befol, veirem bain beain. Ele vai conseguir ver os anjos olho a olho. O que é ver os anjos olho a olho? É igual, imagina uma pessoa, alguém que é alguém com muito conhecimento, alguém muito sábio, você pergunta para ele, você pede para ele um conselho sobre uma situação difícil, uma situação que você está passando com problemas, ele sabe analisar a situação e, de certa forma, ele consegue prever o futuro, ele consegue dizer exatamente o que vai acontecer. Não é que ele vê o futuro e não é que ele vê essas forças agindo, ele simplesmente consegue analisar a realidade e saber exatamente para que caminho a sua realidade vai seguir e como pegar o caminho correto. A ideia dos anjos é muito parecido com esse ponto. Você consegue ver algo real, quer dizer, você consegue analisar de onde está vindo a energia da pessoa, para onde ela está indo, como canalizar e como colocar ela no caminho correto. Isso daqui é a capacidade de ver anjos. É ver algo além do mundo material, o mundo físico que tem na sua frente, é tentar conseguir olhar por trás o que está acontecendo, o que acontece por trás da cortina, quais são as forças funcionando aqui em volta e conseguir colocar elas no caminho correto. Isso é basicamente a ideia dos anjos. É uma ideia que muitas vezes a gente se pergunta, principalmente hoje no mundo mais racionalista, no mundo que a gente vive hoje em dia, na cultura ocidental, o que é isso, anjos? Anjos parece piada, parece coisa de antigamente, de gente que não entendia nada com nada. Não, muito pelo contrário. Os nossos sábios, eles tinham um conhecimento muito mais profundo da natureza, só que a forma como eles transmitiram isso para a gente foi da forma que era compreensível na época. E imaginar um anjo, imaginar um ser com asas que voa e brilha. Porém, hoje em dia, quando o conhecimento vai evoluindo, quando as culturas vão se desenvolvendo, a gente pode realmente voltar a entender o que é o anjo no original. O que é essa força? Hoje a gente consegue compreender coisas muito mais abstratas do que antigamente. Só pelo fato da psicologia ter evoluído, o fato da gente ter internet, Wi-Fi, ondas de rádio, a gente consegue entender coisas um pouco mais abstratas. Então, nossa compreensão dos anjos, que antigamente era realmente um ser com asas, ela também precisa se desenvolver. Se a gente deixar essa nossa compreensão lá atrás, igual a gente entendia isso quando era pequeno, então quando a gente chegar na fase adulta, a gente vai acabar desprezando essas questões. Por isso tem que estar sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo nas questões como essa, questões místicas judaicas, tentar compreender o real significado delas. Então, a gente continua em breve. Ele vai falar um pouquinho agora sobre algumas brachot, principalmente a brachá de Birkat Asher Yatzar. A brachá que é feita ao sair do banheiro, qual o significado, qual o sentido dela, Bezrat Hashem, na continuação. Tchau, tchau.